Fala, trader, trazendo a análise semanal de mercado, onde eu quero compartilhar com você os possíveis cenários técnicos, né, que nós podemos esperar para essa próxima semana que se inicia no mercado B3, no mercado de futuros B3, baseado na ação do preço, ou seja, nós vamos analisar mini índice, mini dólar e Bitcoin futuro, vamos utilizar a análise técnica clássica para extrair informações lógicas do comportamento do preço e, consequentemente, a gente conseguir, né, através da análise preditiva, especular possíveis eventos, possíveis cenários que podem se desenrolar no mercado ao longo dessa semana. Ou seja, é uma análise semanal, é uma visão mais, digamos assim, um pouco mais ampla, né? Mas nós conseguimos, sim, baseado nessa visão, conseguir mensurar qual que é a região, o contexto e, consequentemente, isso impactar nas nossas operações de day trade, tá bom? Não é porque você opera day trade no gráfico de 2, 5 ou 10 minutos que você deve ficar totalmente enraizado, né? Preso ali àquele gráfico menor. É muito importante você imaginar o princípio de que quando você está olhando somente para aquele gráfico pequenininho, né? Ou seja, aquele gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, você não consegue muitas vezes notar, perceber, né, informações importantes daquele ativo que você está operando, como regiões, a tendência que está se desenvolvendo, se ele já está em alguma região relevante de alvo, de retração de Fibonacci, tudo isso é importante. E aí eu utilizo o que eu chamo da visão de cima para baixo, quando você começa a analisar gráficos maiores até chegar realmente naquele gráfico operacional. Basicamente, todo o trade system, né, operacional, ele deve ter basicamente dois passos. O primeiro passo é você basicamente utilizar, passar pelo processo que eu chamo de fase analítica, onde você vai usar todo o seu conhecimento técnico, tá bom, para você analisar aquele ativo e conseguir especular com uma probabilidade alta de acerto qual que é o próximo cenário que o evento que o mercado pode se validar, certo? Basicamente é isso que acontece quando nós utilizamos análise técnica, quando nós executamos um trade de compra ou de venda. Está especulando se você comprou que o mercado vai subir. Se você vendeu, você está especulando que o mercado vai cair, certo? E aí, depois que a gente passa por essa fase analítica, né, nós utilizamos ali basicamente a fase operacional, ou seja, é quando você vai, de forma resumida, executar a sua operação de compra, executar a sua operação de venda e negociar, seja futuro, seja ações, seja commodities, seja day trade, seja sub trade, beleza? Bem, é isso que eu quero compartilhar com você, então deixa eu mostrar a tela. Nós vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin futuro, apesar que essa semana foi uma semana bem chatinha para o Bitcoin, depois na semana passada eu ter elogiado o Bitcoin, essa semana foi uma semana bem mais travada no Bitcoin, uma semana bem mais ruinzinha, mas aí quando a gente olha, por exemplo, para esse gráfico aqui semanal, né, olha só, nós temos uma tendência aqui de longuíssimo prazo que está acontecendo. Essa semana, inclusive, eu não vou analisar o gráfico mensal, eu vou começar a olhar mais para o gráfico mensal, basicamente na semana que tiver o fechamento do gráfico mensal, tá bom? Aí acho que fica um pouco mais interessante, né? E é o que acontece aqui. Se a gente considerar, por exemplo, uma linha de tendência, né, em algum momento ele deu essa base aqui de linha de tendência para a gente, ou até mesmo fazendo essa última atualização aqui, observa que basicamente ele já rompeu essa linha de tendência. Né? Se eu traçar uma outra linha de tendência aqui, ele ainda não rompeu, mas o preço está bem afastado dessa linha de tendência. Ela entra mais ou menos até em confluência, né, ó, com essa linha com esse canal de alta, né, de longuíssimo prazo, que é o que a B3 consegue fornecer para a gente aqui de período, né, que é de 2013, certo? Perfeito? Então, olha só, nessa linha de tendência eu vejo que ele já rompeu essa linha de tendência. Nós tivemos aqui uma baita de uma tendência de alta, e evidentemente agora que o preço pode estar iniciando aquela primeira fase que o Charles Dow falou, que pode ser o início, né, ou seja, a primeira fase de uma tendência primária de baixa, que nós conhecemos como processo de distribuição. Ainda não vou falar o que está acontecendo aqui é uma distribuição, não posso afirmar isso de forma totalitária, tá? Mas nós não podemos também descartar que pode ser sim, um evento de distribuição acontecendo aqui. Assim também como pode ser, por exemplo, né, mais um processo de um movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo e continuação. Só que isso está acontecendo numa região não menos importante que a máxima histórica do Bitcoin, certo? Então, sim, é uma região que tem potencial para parar o preço, tá bom? E é também, sim, uma região que tem potencial para impulsionar o Bitcoin para baixo. Seja para uma correção desse movimento de alta, dessa última grande pernada de alta que ele deu, que se iniciou basicamente em meados de 2022, ou seja, novembro de 2022, tá bom? Então, isso é possível, sim, a gente ver esse evento acontecendo no Bitcoin. Perfeito? E aí, pelo gráfico semanal, eu já tenho aqui basicamente um enforcado, né, um engolfo, né, uma mistura aqui de um enforcado que não chega a ser muito bem um enforcado, é um engolfo, né, deixou bastante pavio, metade do candle quase foi pavio, mas é um engolfo, tá bom? É um padrão baixista numa região de contexto, tá bom? E aí tem aí esse mês, né, esse mês se desenvolvendo de outubro também, já segue aí rejeitando bastante aí nessa região, tá?
Se eu utilizar, por exemplo, as médias clássicas, né, por exemplo, a média de 9, média de 20 períodos, elas já estão flats, né, ou seja, típico de um cenário corretivo, mas também típico de um evento, de um possível evento de reversão, perfeito? Certo? Bem, gráfico diário. No gráfico diário, isso sendo mais, né, notável, eu tenho aqui já basicamente o Bitcoin trabalhando dentro de uma região. Então, já posso considerar, né, após esses testes aqui, né, essa máxima que ele deixou, máxima histórica, e depois esses testes aqui, né, depois essa região de mínima, eu já posso considerar que eu tenho uma região aqui de Fibonacci, ou seja, basicamente a gente já poderia dizer um range, Daniel? Posso dizer que nós já temos um range aqui sim, tá? Eu tenho pelo menos duas falhas nessa região de preço, eu tenho pelo menos duas falhas, tem mais, claro, mas eu tendo pelo menos duas falhas já é o suficiente para falar que o Bitcoin está lateral, ou seja, ele está num processo aí, de lateralização. A questão é, ou seja, a pergunta, né, a pergunta aqui do 1 milhão é, para que lado ele vai romper? Será que ele vai romper essa máxima histórica e buscar níveis mais altos de preço, por exemplo, 1 milhão, né, porque é o grande alvo do Bitcoin, né, 1 milhão de reais, certo? Ou será que não? Será que ele vai realmente vir para uma correção mais acentuada desse movimento de 2022 que aconteceu até agora? Ele está, sim, devendo uma correção desse movimento. Então, esse ponto aqui seria, tecnicamente falando, um ponto crucial para esse processo de distribuição acontecer, tá? De reversão, distribuição, reversão, tá bom? Aqui no diário, né, as médias já começam nesse momento a cruzar, ele já perdeu as médias, então, ou seja, um cenário, né, bem feio também. Esse aqui foi o caos, né, da sexta-feira passada, né, que aconteceu, né? Depois disso o Bitcoin ficou bem ruim essa semana para operar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós tivemos aqui, acho que o melhor dia foi basicamente quinta-feira, né? Foi o dia que ele mais se movimentou aí, tá? Os outros demais dias foram dias bem complexos aí para operar Bitcoin. Perfeito, meus caros? Então, basicamente, pelos gráficos maiores, gráfico diário, gráfico semanal, né? O cenário, basicamente, no Bitcoin é esse. Agora, vamos lá. Gráfico, aqui já olhando mais para um possível cenário aí dessa semana que pode acontecer. Ó, nós temos aqui esse canal de baixo, pelo gráfico de 60 minutos. Nós temos aqui essa região de preço, como vocês viram que eu tracei lá pelo gráfico diário. Olha só, é uma região de preço importante, tá bom? E, inclusive, eu até especulei que nessa pregão de sexta-feira, nessa última sexta, ele viria testar essa região, né? Até imaginei que ele poderia vir testar essa região, acabou que ele não veio, mas ainda também a gente não pode descartar a possibilidade de que ele está realmente aí. Então, olha só, nós tivemos aqui o movimento impulsivo, né, já a favor do movimento de baixo que está acontecendo, então a gente não pode descartar que ele pode fazer mais uma retração aqui, encontrar nível de resistência em alguma região de preço e tentar voltar para testar, para agredir essa região aqui dos 550 mil, que é onde basicamente nós temos aí como base de número redondo, 560, 550, 570 mil pontos. Perfeito? Beleza? Então, até o momento, olhando para esse gráfico, tá? O contexto no Bitcoin, tá bom? É um contexto ainda de baixa, tá bom? Ainda de baixa, tá? Ele pode, sim, como eu falei, fazer uma correção aqui desse movimento, tá bom? Ou até mesmo, dependendo do contexto ali, fechar o gap, mas ele ainda pode retornar tendência de baixa. A gente só pode olhar para o Bitcoin, para um possível cenário de reversão desse movimento de baixa que já está acontecendo, se ele romper realmente essa LTB e se ele começar a construir um evento clássico de reversão. Antes disso, nós seguimos aí especulando que todo movimento de baixa, todo movimento de alta, é uma retração de um movimento de baixa para a retomada da tendência de baixa aí. Com relação às médias, nós temos as médias de 9 e 20 períodos alinhadas. Ele fechou aí na sexta-feira testando a média de 9 períodos, né? Não passou por ela, tá bom? Ainda é cedo para falar que ele realmente rompeu ela, tá? Mas ele começa aí, se ele abrir acima dessa média na segunda-feira, ele começa a entrar nessa trap aqui entre a 9 e a 20 períodos, tá? Ou seja, nada muito relevante, além do que nós já comentamos aqui sobre o contexto de baixa aí no Bitcoin, tá bom? Bem, acho que é isso que eu queria falar com vocês aqui no Bitcoin. Eu não vou entrar nos gráficos operacionais de 5 minutos, tá bom? Até porque não vai ficar tão interessante, né? Considerando que nós temos aí um final de semana, então amanhã, até segunda-feira, o mercado pode simplesmente abrir com baita de um gap, e o Bitcoin ele é perito em abrir com gaps, né? Então, eu não descarto a possibilidade de, inclusive, segunda-feira, ele abrir com gap também. Então, por enquanto, a gente encerra aqui com esse cenário aí no Bitcoin. Perfeito? Bem, vamos passar para o dólar agora. Dólar, gráfico semanal, aquela baita tendência de alta que começou lá em 2011, ele rompe essa linha de tendência, observa só, né, ele já perdeu essa linha de tendência, mesmo com essa daqui sendo a última atualização, que né, essa linha de tendência, eventualmente, ela estava aqui, né, e ela foi tomando algumas atualizações conforme foi construindo regiões aí, ó, níveis de preço, né, ó.
tá bom? Certo? Todas essas atualizações que ele já perdeu, inclusive, olha só, o teste que ele fez aqui nela, importância, né? E agora ele já rompeu essa também que está marcada mais na extremidade. Eu especulo, né, olhando para esse gráfico aqui, ó, para esse período, eu especulo que pelo menos aqui o dólar ele está corrigindo, ele já está corrigindo, não, ele já corrigiu esse ciclo aqui que aconteceu em meados de iniciou essa tendência de alta em 2023. Inclusive observa que ele já parou aqui na retração do 61,8. O que acontece? Se o dólar perder essa região do 61,8 aqui, essa região do 5,315, 5,310, se ele perder essa região, tá bom? Se ele passar por essa região, tá? Ele vai devolver 100% desse movimento que se iniciou lá em 2023, perfeito? Então, eu vou repetir, se ele perder essa retração de 61,8, eu digo que 90%, 85% a 90% de probabilidade, ele vai voltar para essa região aqui, região dos 4,80, enfim, até 4,70 aí, com relação a esse movimento aqui, ou seja, ele vai fazer a clássica, né, a clássica volta em V, tá bom? Não descarte essa possibilidade, principalmente se ele perder essa região, se é possível. Então, eu acho que a grande, digamos assim, o grande nível de preço do dólar com relação a nível de suporte está basicamente aí nessa região dos 5,320. Basicamente é esse nível de preço aqui, tá? Essa realmente é uma grande região aí para o dólar. Se ele perder essa região, ele devolve 100% do movimento. E aí, olha só, que ponto interessante aqui. Porque se ele anular esse último movimento de alta, então um baita do movimento, né? Ele pode também, se ele anular esse movimento, ele já volta aqui para essa região aqui de mínima, né? Que ele trabalhou aqui, já está trabalhando nessa região por vários anos, né? 2020, 2022, 2023, e aí ele poderia voltar agora, sei lá, 2025, ou quem sabe até meados de início de 2026, tá? Se ele perder essa região. E aí nós temos aí realmente um grande range no dólar acontecendo, e eu não descarto também, é possível que isso aqui possa ser sim um processo de distribuição acontecendo no dólar, que se iniciou, né, que ele fez uma máxima histórica para 2020, aí dezembro para janeiro desse ano, dezembro de 2024 para janeiro desse ano, ele tenta romper essa máxima histórica, só viola, falha, e já criou aqui um evento clássico de reversão. Porque olha só, se eu considerar aqui agora só esse período e traçar aqui uma linha de tendência, né, ó, inclusive ela está próxima dessa linha de tendência, tá? Só que em algum momento essa linha de tendência tinha um ângulo diferente para essa linha de tendência. Eu tinha basicamente ela traçada, por exemplo, aqui. E olha só que interessante aqui, ó. Ele criou um evento clássico dentro da análise técnica que nós chamamos aqui basicamente de oco, né? Ou seja, de ombro, cabeça, ombro, né? Que é um evento clássico de reversão, que nada mais é ele construindo um pivô de reversão. Mais ou menos essa região por aqui, ó. Então você tem o ombro direito, a cabeça, o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito, que inclusive, olha só, fez uma correção clássica de Elliott, né, correção ABC, certo? Então, cenário perfeito, análise técnica validando aqui com alta probabilidade, tá? Então, olha só, nessa semana aí nós tivemos um rara média baixa, então você teve aqui um movimento corretivo até então, nós especulamos que esse movimento foi só um movimento corretivo. Qual que é a base aqui de FIBO que eu posso traçar para esse movimento? Seria a princípio esse último movimento aqui, tá? Seria a princípio esse último movimento aqui, que ele parou na região do 61,8. E aí nós temos um rara mid baixa aí, então, né, ó, contextos de rara mid baixa aí, deixando aí no semanal do dólar, ou seja, cenário baixista, tá? Com relação às médias, ó, médias alinhadas na região da 9, da 20. Então, para essa próxima semana que vai se iniciar, que inclusive, deixa eu só falar qual que é essa próxima semana que vai se iniciar. Calma aí que meu calendário ele não quer abrir. Então, para essa próxima semana que vai se iniciar, eu vejo contexto técnico para o dólar continuar a sua tendência de baixa. Semana do dia 20 até o dia 24 agora de outubro. Basicamente é a penúltima semana de outubro, tá? Então, contexto, tecnicamente falando, para o dólar, tá bom? Tecnicamente falando, o contexto para esse ativo aqui é de continuação da tendência de baixa, tá bom? É continuação da tendência de baixa. Não descarto essa possibilidade. Perfeito? Tá? Gráfico diário, para a gente dar uma ajustada lá, olha só, né? Nós tínhamos aqui esse canal de baixa menor, ele rompeu, mas ainda assim a gente tem esse canal maior também, que eu nem tracei ele aqui, mas podemos traçar. Deixa eu traçar ele aqui. Olha só, deixa eu ver qual que é a base aqui, né? É basicamente aqui, ó, essa base aqui. Por que essa mínima para a linha de retorno? Porque foi a origem desse movimento que deu base, né, como primeiro ponto para traçar essa LTB. Olha só como que ele tem validado essa linha de retorno também, tá? Então esse canalzão de baixo aqui, vai manter só esse canal aqui. É um baita de um canal
de baixa aí, e ele segue respeitando esse canal. Posso ativar também aqui o retrisma de 50% do canal, vamos lá. Retrisma de 50% do canal ativado, e é isso aí, tá bom? Ó, inclusive, olha só que cenário perfeito aí, ó, respeitou, né, a linha de 50% do canal. Fantástico, né? Aqui no gráfico diário, eu acredito que ele já bagunçou um pouquinho as médias, tá? Ele já bagunçou um pouco as médias, inclusive já aconteceu o cruzamento das médias, 9 e 20, e ele basicamente fechou aí em cima delas, né? Se a gente inclusive traçar a FIBA aqui também, ó, tem a retração de 50% desse movimento. Então, olhando para esse gráfico diário, se realmente ele está iniciando um processo de reversão dessa tendência de baixa, esse evento de reversão, eventualmente, ele pode, inclusive, na próxima semana, que se inicia, ele pode começar a partir dessa região, certo? Agora você vê, nós temos, olha como que nós começamos a entender. Quando você olha para o gráfico semanal, você tem o quê? Você tem um Harami de baixa, certo? Você tem um gráfico maior, um padrão baixista. Num gráfico intermediário, com relação ao gráfico semanal, gráfico diário, você tem um padrão ali, você tem uma região que ele pode eventualmente segurar nessa região e começar a construir um evento de reversão. Olha só que também essa região aqui, ó, ela é uma região de preço, ó, certo? Ó, eu posso considerar ó, que é um nível de preço aqui. Deixa eu puxar para cá. Olha só, eu tenho todo esse trecho aqui ó, de negociação. Então, vou repetir, tá? O semanal do dólar está baixista, tá bom? É baixista, mas se ele for tentar eventualmente uma reversão desse movimento, seja para testar essa máxima, seja para romper, esse evento ele vai acontecer aqui nesse miolo aqui, ó, tá? Esse evento ele pode acontecer aqui nesse miolo. Então, fiquem atentos nessa região aqui do dólar na segunda-feira. Agora, se ele perder essa região aqui, por exemplo, do 5,390 no extremo aqui, 5,390, ele volta facilmente aqui para essa mínima. Tranquilo, meus caros? Perfeito? Viu como que você utiliza né, os princípios da análise técnica para você começar a chegar a uma confluência? E aqui no gráfico de 60 minutos, para a gente finalizar, né, ele fez essa região aqui foi uma região que eu tracei uns 2 dias antes, eu acho, se não me falha a memória, foi um dia antes, e aí ontem ele veio buscar essa região e parou nessa região, né? Isso aqui é uma região que eu chamo de região de confluência aqui. Não é um nível necessariamente de preço, como nós temos visualmente, você vê que aqui você não tem né, exatamente um nível de preço, mas é uma região de confluência. E essas regiões aqui, elas são as regiões, são responsáveis, né? O fator que fez eu traçar essas regiões aqui é responsável por construir a maioria dos níveis de preço, tá bom? E isso, claro, envolve também Fibonacci, perfeito? Então, o cenário é esse, tá? Por enquanto, cenário baixista aí, tá? No gráfico de 60 minutos, você consegue, no intradiário aqui de 60, você consegue também traçar aqui, ó, um canal de baixo, tá bom? Seria válido também você traçar esse canal de baixo aqui e manter esse canal de baixo aqui. Totalmente válido. Perfeito? Eu vou deixar para traçar com o pessoal do Clube das Tendências na segunda-feira, até para mostrar para a galera aí como que eu traço essas regiões, enfim, tá? Inclusive, né, se você não sabe, eu estou novamente, voltei dessa forma com a bênção de Deus, né, permanente, tá? Com o Clube das Tendências. O Clube das Tendências é basicamente um ambiente, tá bom? Híbrido, onde eu faço live de abertura, com tela compartilhada, tá bom? E quando eu encerro essa live de abertura, nós seguimos com as análises e compartilhamento de operações acontecendo pelo Telegram. Então ele se adapta muito a você que de repente trabalha no CLT e de repente você não consegue ficar lá no seu trabalho com o headset na orelha dentro de uma sala educacional, mas você também não quer operar sozinho, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra lá e conhece como funciona o Clube das Tendências, tem vários depoimentos lá, tá bom? De repente ele vai ser um ambiente bem interessante para você realmente começar a operar aí junto com a gente aí, beleza? Tá bom? Bem, acho que é isso, vamos para o índice agora. Vamos passar no índice aqui. Gráfico semanal do índice, né? Vamos olhar para esse cenário mais curto aqui. Olha só, o índice, ele mantém aqui ó, o contexto de uma possível, tá? Uma possível, não só uma tentativa, mas uma possibilidade de ele tentar romper essa máxima aqui, tá bom? Na região aqui dos 149 mil pontos e ir embora, tá? Não descarte essa possibilidade, né, técnica. Se a gente considerar aqui esse movimento, ó, ele corrigiu 50% de FIBO, certo? E se eu considerar esse movimento aqui, ó, ele retraiu também 50% de FIBO. Deixou aqui basicamente quase que um engolfo, faltou muito pouquinho para ser um engolfo nessa semana, tá? Mas é uma barra de força, uma barra compradora, tá bom? E ele rompendo essa região aqui, ele pode entregar mais uma pernada de alta para cima, tá bom? Então eu vejo sim, olhando para o gráfico maior, semanal, contexto de continuação da tendência de alta no índice, tá bom? Ele mantém esse contexto aí pelo gráfico semanal. No gráfico diário, ó, no gráfico diário tem aquele canalzão lá do semanal, né? E aí eu tenho esse canal menor aqui que no diário ele rompeu, tá bom? Ele rompeu esse canal menor,
Só que observa só, se eu considerar, como eu mostrei lá, ele corrigiu 50% desse movimento, certo? Como eu mostrei lá no semanal, ok? E é o que acontece, ele já abriu com um gap de alta bem significativo, né? Segurou bem essa região de gap aí que ele abriu, tá? E ele, inclusive, já está praticamente querendo passar para cima aqui do 61.8. Então, como eu falei para você, tá? Rompeu o 61.8, cara, 85%, 90% das vezes ele devolve 100% do movimento que o precedeu, perfeito? Então, eu não descarto a possibilidade, tá bom, do índice voltar para essa região aqui dos 149 mil pontos, e possível isso acontecer já nessa penúltima semana agora de outubro aí, perfeito? Gráfico aqui com relação às médias, né? As médias cruzou para baixo, está começando a querer cruzar para cima, mas ele já está trabalhando acima das médias, então siga o altista aí para o índice. Claro, vamos ficando atento aí, né? Nas regiões dessa LTA rompida, vamos observando, mas o contexto é realmente de alta. Gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, ó, nós temos aquele baita canal de baixa lá, não é o maior ou menor, né? Nós temos esse baita canal aqui, tá bom? E ele está bem próximo, inclusive, dessa linha de retorno, né? Dessa LTA rompida, mas está aqui basicamente nessa região dos 148 mil. Então, olhando para um day trade, né? Ainda tem um bom alvo até aquela região, tem um bom movimento aí. E olha só, num gráfico de, deixa eu tirar daqui, ó, calma aí, tá meio poluído, esse canalzão grande aqui, ó, eu vou tirar ele do intradiário e vou deixar ele só nos gráficos maiores. Pronto, a gente fica um pouquinho mais clean aqui, certo? E olha só, olha o que ele fez aqui, ó. Ele abre com gap, ó, ele faz um evento aqui de reversão, ele abre com esse movimento aqui, com esse gap de alta, faz aqui uma correção ABC, uma correção clássica, e começa a indicar que ele vai romper essa máxima aqui da região dos 146 mil pontos. Ele rompendo essa região, ele vai praticamente fazer um rally aí até a próxima região de preço aqui, que nós temos aqui na região dos 148 mil pontos, 147.800, por aí, tá? Então, eu vejo o contexto de continuação da tendência de alta. Nós temos aqui médias alinhadas também, tá bom? Ó, médias alinhadas, tá um cenário altista, tá? O contexto do índice é um contexto realmente de continuação da tendência de alta aí para essa próxima semana. Pode mudar esse cenário, Daniel? Com certeza, pode mudar. Mas o contexto, olhando para esse gráfico, com a informação que nós temos até o momento, é de continuação da tendência de alta. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você nessa análise semanal, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você quer conhecer o meu projeto educacional, tá bom? Onde você vai operar junto comigo, com os demais traders sérios que estão operando dentro do Clube das Tendências, tem um link aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.